Você se lembra onde estava quando ouviu a notícia de que a Rússia havia invadido a Ucrânia? Para muitos, aquele momento marcou o início de uma nova era. Uma era de incertezas, tensão global e medo de que o passado estivesse voltando a se repetir. Mas o que poucos sabem é que esse conflito, que parece ter começado de repente, vem sendo desenhado há muito mais tempo. Muito antes dos primeiros tanques cruzarem a fronteira. Por trás das manchetes e dos discursos inflamados, existe uma teia complexa de eventos históricos, disputas de identidade, interesses geopolíticos e cicatrizes profundas que nunca foram totalmente curadas. Uma guerra moderna, com drones, ciberataques e propaganda digital, mas alimentada por feridas que começaram séculos atrás. Neste vídeo, você vai entender como tudo isso se conectou, passo a passo. Vamos percorrer os momentos decisivos, desde os protestos em Kiev até os bombardeios em cidades inteiras, das manobras políticas silenciosas aos confrontos armados que chocaram o mundo. E no fim, talvez a pergunta mais inquietante: haverá um desfecho? Ou estamos apenas vendo o começo de algo ainda maior? Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como enxerga esse conflito. E tudo começa com um nome que incendiou a Praça da Independência em Kiev: Viktor Yanukovych. No final de 2013, a Ucrânia vivia um momento decisivo. A população esperava ansiosamente por um acordo de associação com a União Europeia, um passo que representava não apenas uma aproximação econômica, mas também uma escolha de identidade: olhar para o Ocidente ou continuar sob a influência de Moscou. Foi então que o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, surpreendentemente, recuou. Pressionado pelo Kremlin e por acordos secretos de financiamento, ele decidiu não assinar o tratado com a União Europeia. Para muitos ucranianos, aquilo foi mais que uma decisão política. Foi uma traição. Em resposta, milhares de pessoas se reuniram na Praça Maidan, em Kiev. O que começou como um protesto pacífico, logo se transformou em um movimento nacional. As barracas cresceram, os cartazes se multiplicaram, e o frio do inverno não impediu a fúria de um povo que exigia mudança. Mas o governo respondeu com violência. A repressão policial, as balas de borracha e depois as reais alimentaram ainda mais a revolta. O país se dividiu entre o desejo de liberdade e a força do autoritarismo. Após meses de confronto, mortos nas ruas e ocupações, Yanukovych fugiu para a Rússia. Um vazio de poder se formou e, com ele, a instabilidade. A queda de Yanukovych foi vista como vitória pelo Ocidente. Mas para Moscou, aquilo foi um golpe, e o preço viria logo em seguida. A próxima jogada não viria com discursos, mas com soldados sem bandeira e uma península estratégica, a Crimeia. Era março de 2014. Enquanto a Ucrânia ainda tentava se reorganizar politicamente após a queda de Yanukovych, algo incomum começou a acontecer no sul do país. Homens armados, sem insígnias ou uniformes oficiais, apareceram nas ruas da Crimeia. Eles se moviam em silêncio, ocupavam prédios do governo e bloqueavam estradas. Tinham armas modernas, disciplina militar e um objetivo claro. A Rússia negava qualquer envolvimento. A televisão estatal falava em forças locais de autodefesa. Mas ninguém duvidava da verdade. A Rússia estava tomando a Crimeia. A península sempre teve um papel simbólico e estratégico para Moscou. Além de abrigar a base naval de Sebastopol, que dá acesso ao Mar Negro e, por consequência, ao Mediterrâneo, a região tinha uma maioria da população de origem russa. Putin usou esse argumento como justificativa: proteger os russos étnicos da instabilidade ucraniana. Rapidamente, um referendo foi organizado, sem observadores internacionais, sob ocupação militar. O resultado? Mais de 90% dos votos a favor da anexação. O mundo viu aquilo como uma farsa, mas a Rússia o proclamou como legítimo. A resposta internacional foi imediata: sanções, isolamento diplomático e um novo capítulo de tensão com o Ocidente. Para a Ucrânia, foi a perda irreparável de um território importante. Para a Rússia, uma demonstração de força. Mas a Crimeia foi apenas o começo.
Enquanto o mundo ainda processava aquele golpe inesperado, outra chama começava a se acender no leste da Ucrânia, uma região que logo se transformaria em campo de guerra. Logo após a anexação da Crimeia, a tensão se espalhou para o leste da Ucrânia. Regiões como Donetsk e Luhansk, com forte presença de falantes de russo e influência cultural de Moscou, tornaram-se palco de um novo conflito. Grupos armados tomaram prédios públicos, declararam independência e exigiram separação do governo central de Kiev. Mais uma vez, a presença de homens bem armados, organizados e sem identificação militar chamou atenção. Moscou continuava negando o envolvimento direto. Mas as evidências se acumulavam. Equipamentos sofisticados, estratégias coordenadas, apoio logístico, tudo indicava que a Rússia estava por trás do movimento separatista. O governo ucraniano respondeu com força. Tropas foram enviadas para retomar o controle da região, mas o que se seguiu foi uma guerra não declarada, marcada por combates urbanos, ataques aéreos, trincheiras e destruição. Civis ficaram presos no fogo cruzado e cidades inteiras foram devastadas. Em julho de 2014, o mundo inteiro voltou os olhos para o conflito após um acontecimento chocante. O voo MH17 da Malaysia Airlines foi abatido sobre o leste da Ucrânia, matando 298 pessoas. Investigações internacionais apontaram que o míssil partiu de território controlado por separatistas pró-Rússia. A tragédia acentuou ainda mais a condenação global contra Moscou. Enquanto isso, o leste da Ucrânia mergulhava em uma guerra prolongada. As negociações de paz vinham e iam, mas os tiros nunca cessavam por completo. E enquanto a poeira ainda não assentava no Donbas, o xadrez político ganhava novos jogadores. E uma nova escalada estava prestes a começar. Com a Crimeia anexada, o leste da Ucrânia em guerra e um avião civil abatido em pleno voo, a resposta internacional foi inevitável. A comunidade ocidental, liderada por países europeus e aliados estratégicos, reagiu com uma arma econômica, sanções severas contra a Rússia. As medidas incluíram o bloqueio de ativos financeiros de empresários e políticos ligados ao Kremlin, restrições à exportação de tecnologia militar e energética, além do isolamento de bancos russos do sistema financeiro global. Moscou respondeu com retaliações, embargos a produtos europeus, nacionalismo econômico e reforço na sua aliança com potências asiáticas. O objetivo do Ocidente era conter o avanço russo sem entrar diretamente em um conflito armado. As sanções, embora dolorosas, não fizeram Putin recuar. Pelo contrário, serviram para alimentar a narrativa interna de que a Rússia estava sendo cercada por inimigos externos. A retórica patriótica ganhou força e o apoio interno ao presidente russo cresceu. Organizações como a OTAN começaram a reforçar sua presença em países vizinhos da Rússia, como Polônia e os Bálticos. A desconfiança, que já existia desde a Guerra Fria, voltou a dominar o clima diplomático. Do outro lado, a Ucrânia buscava desesperadamente apoio, armas, ajuda econômica e uma proteção que ainda parecia distante. O país estava dividido, ferido e à beira do colapso. Mas por mais que o cenário já fosse tenso, ninguém imaginava que, alguns anos depois, as tropas russas voltariam a cruzar a fronteira. E dessa vez, em larga escala. No amanhecer do dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo acordou com imagens que pareciam saídas de um pesadelo moderno. Colunas de tanques cruzando fronteiras, explosões em Kiev, Kharkiv, Mariupol. A Rússia havia iniciado uma invasão em larga escala da Ucrânia. Meses antes, tropas russas já se acumulavam nas fronteiras sob o pretexto de exercícios militares. A tensão era palpável. Mesmo assim, muitos acreditavam que Moscou se limitaria ao leste ucraniano. Mas a realidade foi muito além. Ataques simultâneos por terra, ar e mar mostraram que Putin tinha um objetivo mais ambicioso: desestabilizar, enfraquecer e possivelmente derrubar o governo ucraniano. A justificativa oficial? Desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Mas para o mundo ficava claro:
Era uma tentativa de controle político e territorial sobre um país soberano. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recusou a evacuação e se tornou símbolo de resistência. Sua postura firme diante do ataque conquistou não apenas seu povo, mas também a opinião pública global. Ao invés de cair rapidamente, como muitos previam, a Ucrânia resistiu. A população civil se mobilizou. Milhares se voluntariaram. E o apoio internacional começou a chegar em ritmo acelerado. Armas, ajuda financeira, inteligência militar. O que era para ser uma ofensiva relâmpago transformou-se em uma guerra prolongada. E quanto mais os dias passavam, mais claro ficava que essa não seria apenas uma guerra entre dois países. Seria um conflito com impacto mundial. A partir dali, o mundo todo seria forçado a escolher um lado, e as consequências disso seriam profundas. Com a invasão em larga escala da Rússia, muitos observadores esperavam uma queda rápida da Ucrânia. No entanto, o que se seguiu foi uma resistência feroz e inesperada. Volodymyr Zelensky, que antes era visto como uma figura política inexperiente, se transformou em um líder indomável, desafiando todas as expectativas. O presidente ucraniano se recusou a sair de Kiev, preferindo se juntar à linha de frente, galvanizando seu povo e se tornando um símbolo de resistência. Sua mensagem era clara. A Ucrânia lutaria até o fim pela sua independência. "Eu não preciso de carona, preciso de munição", disse Zelensky, tornando-se um ícone de coragem em tempos de guerra. Mas a resistência não se limitava apenas ao governo. Cidadãos comuns se uniram ao esforço de guerra, formando milícias e ajudando a defender suas cidades. Kiev, Kharkiv, Mariupol, todas se tornaram fortalezas improvisadas. As ruas se tornaram campos de batalha, e a população, sem armas sofisticadas, se armou com o que podia. Coquetéis Molotov, armamento fornecido pela Ucrânia e apoio ocidental. Enquanto isso, o Ocidente não ficou inerte. Países da União Europeia, os Estados Unidos, Canadá e outros aliados começaram a enviar suprimentos militares, inteligência e assistência financeira. O envio de armas modernas, como sistemas de mísseis antiaéreos e drones de ataque, mudou o equilíbrio de forças. O apoio foi não apenas militar, mas também humanitário, com milhares de refugiados sendo acolhidos na Europa. A guerra, que muitos acreditavam ser uma questão de dias, se transformava em um conflito prolongado e devastador. A resistência ucraniana e o apoio internacional redefiniram a guerra, levando-a a uma nova fase, mais brutal, mais arriscada, mas com um potencial para mudança global. À medida que a guerra se prolongava, a escalada do conflito se tornou uma preocupação crescente. O que era inicialmente um confronto entre a Rússia e a Ucrânia, com apoio limitado do Ocidente, começou a ganhar uma dimensão muito maior. As potências globais começaram a perceber que o conflito tinha repercussões que iam além das fronteiras da Ucrânia. A Rússia intensificou suas ações, lançando bombardeios aéreos indiscriminados, destruindo infraestrutura vital e ameaçando usar armas químicas e até nucleares. A retórica de Moscou se tornou cada vez mais agressiva, e as tensões subiram à medida que o Ocidente aumentava o apoio à Ucrânia. A OTAN e os Estados Unidos começaram a enviar armas cada vez mais avançadas para a Ucrânia. A ajuda ocidental se expandiu, para incluir sistemas de defesa antiaérea, mísseis de longo alcance e até informações de inteligência em tempo real, auxiliando na defesa ucraniana. Mas com isso, a Rússia acusou o Ocidente de ser uma parte ativa no conflito, aumentando as ameaças de um confronto direto. A possibilidade de uma guerra mais ampla, que envolvesse potências nucleares, estava sobre a mesa. A economia mundial também sentiu o impacto. As sanções contra a Rússia, aliadas à interrupção das cadeias de suprimento, afetaram os preços de energia, alimentos e materiais essenciais. A crise de energia na Europa se intensificou, com o aumento das tensões entre os países membros da União Europeia sobre como lidar com a situação. Enquanto isso, o número de refugiados ucranianos aumentava a cada dia, com milhões fugindo para a Polônia e outros países vizinhos, criando uma das maiores crises humanitárias da Europa em décadas. O impacto global da guerra não era apenas econômico e militar,
mas também social e político, mudando os alinhamentos geopolíticos de uma forma que seria difícil de reverter. Enquanto os combates se intensificavam no campo de batalha, a guerra no campo da informação também ganhava uma relevância crucial. A propaganda e a manipulação da mídia se tornaram armas poderosas, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. A Rússia usou suas plataformas de mídia estatais, como a RT e a Sputnik, para disseminar uma narrativa que justificava a invasão como uma ação de proteção aos russos étnicos e contra uma ameaça nazista que supostamente estava crescendo na Ucrânia. A mídia russa retratava o governo de Zelensky como um regime ilegítimo, e as ações militares eram descritas como uma operação de paz para desmilitarizar a Ucrânia. Por outro lado, a Ucrânia se mobilizou estrategicamente para apoiar sua causa no cenário global, utilizando plataformas digitais para mostrar ao mundo os horrores da invasão e a coragem de sua resistência. Zelensky usou as redes sociais e discursos diretos para engajar o público global, compartilhando vídeos em tempo real e interagindo com líderes mundiais. A mídia ocidental, em grande parte, alinhou-se com a versão ucraniana dos fatos, condenando as ações da Rússia e oferecendo uma cobertura humanitária da guerra, com ênfase nos ataques a civis e na destruição das cidades. Mas as redes sociais também desempenharam um papel ambíguo. Enquanto ajudavam a mobilizar apoio e solidariedade, também facilitaram a disseminação de desinformação, conspirando com narrativas que inflamavam ainda mais o conflito. As fake news se espalhavam rapidamente, alimentando uma guerra paralela, onde a verdade muitas vezes se tornava um campo de batalha difícil de dominar. Esse confronto digital não apenas moldou a percepção pública, mas também influenciou o apoio político e a maneira como os países reagiam ao conflito. A guerra na Ucrânia se arrasta e o cenário futuro permanece incerto. A resistência ucraniana continua forte, com o apoio ocidental mantendo sua pressão sobre a Rússia, mas a busca por uma resolução pacífica parece cada vez mais distante. Em várias ocasiões, tentativas de negociação entre as partes foram realizadas, mas as desconfianças mútuas e as diferenças irreconciliáveis dificultaram um acordo. Por um lado, a Rússia continua a insistir em suas condições, que incluem o reconhecimento da Crimeia como parte de seu território e uma segurança para a população de língua russa no leste da Ucrânia. Por outro lado, a Ucrânia exige a retirada das tropas russas e a restauração de sua integridade territorial, com um compromisso de não ceder nenhum pedaço de seu território. Em meio a isso, pressões internacionais aumentam. Países como os Estados Unidos e algumas nações europeias buscam manter um embargo econômico rigoroso contra a Rússia na esperança de forçar Moscou a recuar. Contudo, a economia russa, impulsionada por sua dependência energética e sua aliança com a China, se mantém resiliente, embora enfraquecida. A percepção mundial também é crucial. A guerra já não é vista apenas como uma batalha regional, mas como um conflito que envolve potências globais com interesses geopolíticos estratégicos. A Rússia e o Ocidente estão em uma batalha por influência, não só no território ucraniano, mas também em relação à ordem mundial. Por mais que a diplomacia internacional tente interceder, a falta de confiança entre as partes e o cenário militar imprevisível tornam a busca por uma solução duradoura uma missão desafiadora. Quando finalmente a guerra chegar ao fim, seja por meio de um acordo ou por uma vitória decisiva de uma das partes, o legado do conflito será profundo e duradouro. A Ucrânia, já devastada por mais de um ano de batalhas intensas, precisará de um esforço monumental para reconstruir suas cidades, infraestrutura e economia. Muitas áreas estarão destruídas e milhões de cidadãos terão sido afetados, seja através de perdas pessoais, deslocamento forçado ou trauma psicológico. A reconstrução do país será o maior desafio. O governo ucraniano terá de lidar com o enorme custo de recuperação das regiões mais devastadas, ao mesmo tempo em que enfrenta a necessidade de reparar o tecido social danificado pela guerra. Refugiados precisarão ser acolhidos, e as cicatrizes emocionais deixarão uma marca nas futuras gerações. Do lado da Rússia,
Os efeitos econômicos das sanções e o isolamento internacional se farão sentir por muito tempo. A perda de credibilidade política e o impacto no seu prestígio global terão repercussões para o regime de Vladimir Putin. O país também enfrentará uma crise interna com a queda na qualidade de vida da população, e as reformas para restabelecer a confiança nas suas instituições serão imensas. Globalmente, a guerra alterará equilíbrios geopolíticos. A OTAN e outras potências ocidentais reavaliarão suas alianças, e relações internacionais mais amplas serão remodeladas à medida que o mundo tenta lidar com as consequências dessa guerra devastadora. O maior desafio, no entanto, será garantir que os conflitos futuros possam ser evitados e que o preço pago em vidas humanas nunca seja esquecido. A guerra, infelizmente, deixa lições dolorosas que devem ser lembradas para evitar que histórias como essa se repitam.